E o tema de hoje é um tema que nós vamos tratar da nossa casa, né? Da nossa luta. E vocês devem ter visto aí, está lá no destaque na página da Auditoria Cidadã e em todas as nossas redes. O que aconteceu? Recentemente, todo mundo viu a fala do presidente eleito, Lula, lá na COP, uma fala em que ele, inclusive, se emocionou e depois, falando internamente para o partido também, o que ele disse? Em resumo, tem que incluir os pobres no orçamento. Nós não podemos ficar guardando dinheiro para pagar banqueiro. Ele citou, eu vou até ler aqui o trechinho que o nosso pessoal transcreveu aqui da fala dele. Ele falou assim, né, o pessoal estava... ele estava no meio da fala e, de repente, ele falou assim, nós precisamos, inclusive, mudar algumas nomenclaturas, porque tudo que nós queremos fazer é gasto, é gasto, é gasto, para quê? Para guardar dinheiro para pagar juro aos banqueiros? Não. Ele disse assim, bom, essa fala dele, guardar dinheiro para pagar juro aos banqueiros, levantou o que nós chamamos de chilique do mercado financeiro. Todo mundo viu, a bolsa despencou por causa dessa fala. O dólar disparou, foi a maior alta do dólar em um único dia. E, claro, começaram a surgir os ataques, tanto na grande mídia, como por parte de certas figuras. Teve um artigo aí do Pedro Malan, que foi ministro da Fazenda do Fernando Henrique Cardoso durante 8 anos. E como é que ele conquistou essa cadeirinha aí? Ele foi o coordenador da comissão que negociou a transformação de contratos de dívida externa suspeitos de prescrição, tá? Muito provavelmente já prescritos, com indícios gravíssimos de prescrição. Ele foi o chefe da equipe que coordenou a troca desses contratos de dívida prescrita por novos títulos da dívida externa brasileira. Uma negociação que aconteceu em Luxemburgo, é o chamado Plano Brady, tá? Que, se a questão tivesse sido enfrentada corretamente naquele momento, gente, praticamente nós não teríamos dívida pública. Porque essa dívida suspeita de prescrição era quase 90% da dívida externa. No momento em que a gente não tinha praticamente dívida interna nenhuma, a dívida interna era pequenininha, era uma coisa desprezível. Olhem o impacto disso na economia brasileira. Aquela troca do Plano Brady ali, de dívida podre, prescrita em novos títulos, ela teve um impacto brutal, porque o que aconteceu com aqueles novos títulos? Eles passaram a ser aceitos justamente durante o governo Fernando Henrique, né, quando essa operação já estava concluída e o Malan já era ministro da Fazenda. Quem mais estava lá nessa comissão? O Armínio Fraga, que é outro autor desse artigo recente, que assumiu o quê? A presidência do Banco Central no governo Fernando Henrique. E quem mais estava nessa comissão? Murilo Portugal, que assumiu a Secretaria do Tesouro Nacional, que emite os títulos da dívida interna, no governo Fernando Henrique. Então, vocês estão entendendo esse trio comandando lá? O comandante era o Malan. Esses outros, o Armínio Fraga, Murilo Portugal e mais 50 pessoas, 50 técnicos, vamos lá, na lista, né, dessa comissão, não necessariamente lá fora, né, fizeram parte da organização da papelada. Essa operação envolveu, como eu falei, quase 90% da dívida externa brasileira, podre. A própria mídia chamava os novos títulos da dívida externa nascidos dessa negociação, chamavam de papéis podres. O que o governo brasileiro, cuja área econômica estava na mão desse trio que participou lá dessa negociação espúria, o que o Brasil fez? Na mão, comandado por essas pessoas. Aceitou esses papéis podres que não poderiam ser negociados em nenhuma bolsa de valores do mundo. Aceitou para quê? Para comprar nossas empresas que foram privatizadas durante o governo Fernando Henrique. Grande parte das empresas foram pagas com esses papéis podres, internalizando isso aí. Metade da Vale do Rio Doce foi paga com essa podridão aí. Depois, o que mais que aconteceu? Esses títulos foram trocados por títulos da dívida interna, que ali no início do Plano Real, do início do governo Fernando Henrique,
pagava juro de quase 50% ao ano. Olha que beleza. Você pega um papel, um contrato podre, prescrito, transforma em título da dívida externa, podre, que não podia ser negociado em nenhuma bolsa, e pega, o próprio governo brasileiro aceita esse papel podre e transforma em dívida interna, pagando 50% de juros ao ano. É um escândalo. E aí é fácil dar o pontapé na dívida interna, que começou a crescer de forma galopante. Vocês olhem a estatística. Uma dívida interna que quase não existia, ali no governo Fernando Henrique, começou a explodir. Tanto é que quando o Lula foi eleito, todo o PT chamava essa dívida de herança maldita. Por quê? Virou uma dívida gigante, que passou a exigir superávit primário, contra-reformas. Qual foi a primeira contra-reforma que o primeiro governo Lula fez? A reforma da Previdência. Com a desculpa de cortar gastos sociais, para sobrar mais, para cumprir o superávit primário exigido pela dívida. Privatizações que aconteceram no governo Fernando Henrique, todos que sucederam. Então, essas pessoas que... Eu conto essa história, gente, para vocês entenderem, tá? A posição dessas pessoas. Malan, Armínio Fraga, Pércio Arida, todos que atuaram fortemente no governo Fernando Henrique e nessa negociação, escreveram um artigo falando, dando assim uma lição, né, para o Lula, porque o Lula falou que não ia guardar dinheiro para banqueiro, que tinha que incluir os pobres no orçamento. Esse artigo tentou dar uma freada, né, no governo eleito e, de certa forma, conseguiu, porque logo algumas figuras públicas vieram a mídia, né, dizer, não, lá foi um discurso político, nós vamos cumprir responsabilidade fiscal, aquela história toda que todo mundo acompanhou. Pois bem, a partir daí, começaram a surgir várias manifestações públicas contrárias a esse artigo aliás, eu falei peça aí, não foi o Baixa, a esse artigo de Pedro Malan, Armínio Fraga e o Baixa, que foi também atuou no governo Fernando Henrique. Edmar Baixa. Esses começaram eles fizeram a primeira carta, né, ao Lula, dando ali uma lição, como se o teto de gastos fosse a coisa mais importante desse país, da economia do Brasil, e que tem que obedecer, tem que ter austeridade, aquela história toda. E aí começaram a surgir os contrapontos a essa carta. Um deles, que chama exatamente Contraponto a Baixa, Fraga e Malan, tem autoria, principalmente, de um professor aqui de Brasília, e ele assina, não é, o artigo e coloca lá outros nomes como sendo do grupo de pesquisa dele, tá? Nessa carta que eles escrevem, eles falam, não é, que eles chegam a criticar muito levemente, não é, a política monetária do Banco Central. Eles admitem que é uma anomalia, que é uma política que tem uma capacidade muito restrita de combater a inflação, né? Quer dizer, eles falam de uma forma, fazem uma crítica de uma forma que só quem está entendendo da economia vai entender o que eles estão falando. Não é uma linguagem que permite que o público, em geral, compreenda, né? Isso aí é uma das coisas assim da vaidade de muitos economistas, né? E que falam de uma forma que acho que tem hora que nem eles entendem o que eles estão falando, é só mesmo para dar uma enrolada. Pois bem, eles soltaram essa carta, e lá no meio, né, dessa carta, assim, em que eles rebatem o que essas figuras que eu falei anteriormente, Edmar Baixa, Armínio Fraga e Pedro Malan, haviam dito, eles rebatem nessa forma um pouco assim confusa, mas no meio lá da carta, em que eles estão admitindo os problemas, não é, da política monetária do Banco Central e da gestão da dívida no Brasil, eles vêm com a seguinte frase: não existem soluções mágicas para o problema dos juros, como tem sido sustentada, por exemplo, pela famosa Auditoria Cidadã da Dívida. Bom,
achou que a gente que a Auditoria Cidadã é famosa. Mas, como se o nosso trabalho fosse uma mágica. Por que vem essa desqualificação? Justamente quando fica assim, escancarado que a dívida pública, o sistema da dívida, é o centro dos problemas nacionais. Que o juro alto, o juro abusivo, injustificado, praticado no Brasil, é o nó que amarra a economia brasileira. E a Auditoria Cidadã é justamente a entidade que tem dado a cara para falar de uma forma que todo mundo entende, sem essas vaidades, não é de ficar falando difícil, de ficar falando termos para mostrar uma falsa erudição, não é que ninguém entende. A Auditoria Cidadã, com toda a simplicidade, com toda a humildade possível, tem feito um trabalho voluntário, um trabalho de dedicação ao país para denunciar essa verdadeira usura criminosa. Usura é crime. Os juros praticados no Brasil são juros usurários, são criminosos. Nós temos dado a cara para combater isso. Lançamos, junto com o Observatório de Finanças da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB e dezenas de entidades da sociedade civil, a campanha pelo limite dos juros no Brasil. Isso não é mágica, não. A nossa proposta legislativa foi acatada na Comissão de Legislação Participativa, com elogios, tá? Com elogios. E transformada em projeto de lei complementar, PLP 104 de 2022. Semana passada, a Comissão de Finanças e Tributação, onde o processo se encontra, aprovou a realização de audiência pública para debater esse projeto de lei. Então, nós não estamos falando de nenhuma mágica, estamos falando de uma coisa muito concreta e que já existe em 76 países do mundo. 76 países do mundo praticam limite de juros. Por que aqui no Brasil é essa verdadeira farra? O rotativo do cartão de crédito atingiu agora a média de 400% ao ano. Média. Porque algumas bandeiras praticam juros superior a 1000% ao ano. Então, gente, nós estamos falando de uma luta social, voluntária, concreta, que está agindo, está utilizando dos mecanismos legais a apresentação de uma proposta legislativa, lutando lá dentro para conseguir aprovar. E vem aqui um cara e chama isso de mágica? Isso é ofensa. Ofensa gratuita. Ele fez lá gratuito, do nada ele veio com essa. Agora, isso, gente, não é bem gratuita, não. Isso tem uma intenção. Já tem uma intenção de dar aquela carimbada para depois usarem esse artigo, usarem esse texto lá dentro do parlamento. Quando forem lá questionar com os parlamentares, o parlamentar vai ver aquela argumentação que a gente colocou lá, bem fundamentada, né? Tudo com dados, inclusive pesquisas em outros países e tudo mais, entram essas desqualificações. Ah, olha esse pessoal aí, olha aqui o que economistas falaram. Aqui, olha aqui. Vocês entenderam para que fazem isso? Para nos desqualificar, não só nesse momento da publicação. Nós temos notícias em relação a desqualificações anteriores, que fizeram também, que volta e meia surge uma coisinha, uma historinha dessas aqui. Do nada. Aí quando a gente vai ver, aquilo está sendo usado para barrar várias coisas que a Auditoria Cidadã tenta realizar.